Não se esqueça de se inscrever no canal para mais novidades. Muito obrigado. O anime começa em um dojo, onde estudantes praticavam tiros com arco. Quando Makoto volta para casa, depois de um bom banho, ele é teleportado a um espaço diferente. Uma bola de energia fala com ele. Ela se transforma em um homem, e seu nome é Tsukuyomi. Ele quer fazer de Makoto um herói e entregá-lo a uma deusa de outro mundo. Os pais de Makoto haviam feito um pacto com a deusa e vieram de outro mundo para o Japão. Eles concordaram em um dia dar a ela o que fosse mais importante para eles. Caso Makoto não fosse a deusa, uma de suas irmãs iria no lugar dele. Makoto aceita ir a outro mundo e se tornar um herói da deusa. Antes de Makoto ir a outro mundo, Tsukuyomi o avisa para tomar cuidado com a deusa. Makoto é levado até o outro mundo. Lá ele se encontra com a deusa. Quando ela o olha, começa a rir e o chama de patinho feio. E diz que uma imundície como ele deve ficar nos confins de seu mundo. Ela dá a ele somente poderes de linguagem, então ela o joga de uma altura muito alta. Enquanto ele caía, Tsukuyomi aparece e fala que neste mundo ele tem muito poder por conta das limitações que a Terra fazia com seu corpo. E como a deusa o privou de seu papel como herói, ele é livre para fazer o que quiser. Então Tsukuyomi, já sem poder, desaparece. Makoto, já naquele mundo, ele anda durante 3 dias e não encontra vida ou comida. Ele ouve uma voz pedindo por ajuda. Ele corre até essa voz e encontra uma espécie de cachorro de 2 cabeças e uma orc. O monstro tenta o atacar, porém Makoto é muito veloz e esquiva de todos os ataques, e dá um belo ataque no monstro que acaba o perfurando ao meio. Ele e a orc se assustam com sua força sobre-humana. Por Makoto ter ganhado a habilidade de falar qualquer idioma, ele consegue falar com a orc. O seu nome é Emma. Ela diz que estava indo à montanha para se oferecer de sacrifício para Shin. Em sua aldeia tem um nevoeiro que impede que as plantações cresçam, e sempre que um sacrifício é feito, o nevoeiro diminui, permitindo a agricultura em sua vila. Makoto, sentindo o cheiro doce da orc, sente vontade em ajudá-la. Ela o leva à sua vila, onde ele finalmente come alguma comida. Makoto se impressiona com a magia que Emma estava usando para trazer a comida. Ele, interessado na magia, pergunta se ela poderia o ensinar. Ela o ensina uma frase que faz sua magia aparecer. Ela pede para ele imaginar uma bola de fogo. Ele, com muita facilidade, a arremessa. Então eles vão medir o nível de Makoto. O nível de Makoto era de apenas 1. No dia seguinte, Emma vai até o quarto de Makoto o encontrar. Ela vê uma carta sobre a mesa. Na carta dizia que ele iria cuidar da situação de Shin. Makoto, no caminho à montanha, decide praticar sua magia. Ele imagina um arco em fogo, então ele vê uma estrutura e decide a usar como alvo. O seu tiro provoca uma grande explosão no alvo. Aquele alvo era a entrada da moradia de Shin. Makoto, sem querer, acabou derrotando todos os servos dela. Uma névoa vermelha começa a o envolver. Logo, ele se depara com um dragão em sua frente. O dragão começa a o atacar. Ele consegue usar o poder que recebeu de Tsukuyomi para se defender. Ele começa a dar vários golpes no dragão. O dragão usa um feitiço de ilusão contra Makoto. Na ilusão, ele está no dojo e acaba recebendo uma declaração de amor da garota na qual ele gosta. Ele fica muito nervoso. Quando ela se aproxima e fala com ele, ele se lembra do passado. Então ele se toca que aquilo não é real, pois naquele momento ele fez a Segawa chorar. Após ele entender como o poder que ele recebeu de Tsukuyomi funciona, ele cria um espaço em volta dele, onde ele tem controle e também fortalecer as coisas que ele quiser. Ele desfaz a magia do dragão. O dragão, então, pede para que ele pare de lutar e diz que seu nome é Shin. Após Shin ter visto as lembranças de Makoto, ela sugere a ele um pacto. Em um pacto, ambas as partes recebem poderes, dependendo da força relativa a uma outra. Makoto aceita o pacto. O seu poder era tão forte que Makoto ficou com 80% de vantagem no pacto. Quando terminaram de fazer o pacto, o dragão vira uma bela moça em roupa japonesa
japonesas. Shin explica a ele que a parte mais fraca do pacto assume uma aparência da dominante. Shin estava interessada nas novelas que Makoto assistiu. Ela abre um portal e leva Makoto a um subespaço onde ela controla. Quando entram, Shin fica impressionada como o pacto entre os dois fez o lugar mudar tanto. Até algumas plantas do mundo de Makoto haviam crescido lá. Makoto pensa que seria uma boa ideia criar uma cidade lá. Makoto pergunta a Shin sobre os sacrifícios dos orcs. Ela diz que é apenas um mal entendido. Quando os dois saem do subespaço, avistam Emma dizendo para Makoto não enfrentar Shin. Shin diz a Emma que ela fez um pacto com Makoto e joga suas escamas para Emma acreditar que ela é mesmo Shin. Emma, assustada, acaba desmaiando. Na vila dos orcs, eles comemoravam o fim do nevoeiro, que os impedia de praticar sua agricultura. Shin conversava com o orc que comandava na vila. Ele disse que queria agradecer formalmente a Makoto. Shin diz que só existe uma forma para o agradecer. No dia seguinte, os orcs haviam arrumado as malas para morar no santuário de Makoto e Shin. Makoto pergunta a Shin o que significava aquilo. Ela mesmo diz que foi ele quem deu a ideia de criar uma cidade no seu subespaço. Logo, um clone de Shin aparece e ela cuidaria da segurança do subespaço. Os orcs juram que serão leais a Makoto, seu salvador. Shin teleporta os orcs para o subespaço e diz que irá construir junto de Makoto uma cidade nunca vista antes. Dias se passam desde que os orcs começam a morar no subespaço. Makoto estava praticando magia em sua tenda, enquanto Shin assistia às novelas nas lembranças dele. Shin decide criar uma TV e CDs para gravar suas lembranças. Enquanto Makoto andava pelo subespaço, ele vê que alguns orcs estavam com dificuldade para cortar uma árvore, que estava atrapalhando na construção da casa de Makoto. Ele corta a árvore com uma faca. Os orcs ficam impressionados com a facilidade que ele teve. Ele vê que o orc tinha se cortado, então ele o cura sem usar mana. Enquanto Makoto cortava outras árvores, ele se cortou sem querer. Porém, sua habilidade de cura não funciona nele mesmo. De repente, Shin aparece com um anão nos braços, dizendo que o subespaço estava sendo atacado. Shin olha para a mão de Makoto e vê seu ferimento. Por conta do cheiro de sangue do ferimento, ele acabou atraindo a criatura que atacou o subespaço. Ela é conhecida por sua grande fome. Ela devora tudo pela frente. Makoto começa a batalhar contra ela. Como ela é uma aranha, ele pensa que seu ponto fraco seria fogo. Então, Makoto usa todas as suas magias de fogo. A aranha parece ter gostado de ser ferida por ele. Eles voltam a lutar. Ela acaba o ferindo e mordendo. Makoto se irrita com ela e faz uma mega magia de explosão. Ele solta várias bolas de fogo na aranha. Após conjurar um arco de água, solta uma flecha de água tão poderosa na aranha que destrói montanhas. E logo Makoto desmaia. A aranha o agarra. Shin corre para salvar Makoto, mas a aranha acabou se apaixonando por ele, por ela ter apanhado bastante. Shin arranca Makoto das garras da aranha. Shin olha para a aranha e pergunta se ela também não quer se tornar serva de Makoto. Shin disse que se a aranha fizesse um pacto com ele, poderia dormir com ele. Quando Makoto acorda e olha para o lado, uma garota o chama de mestre. Ele pergunta quem ela é. Ela era a aranha negra que acabou fazendo um pacto com Makoto sem ele saber e ganhou forma humana. E diz que irá servir ele pelo resto da vida, com o seu corpo e a alma. A aranha estava disposta a fazer tudo o que Makoto pedir. Makoto fica revoltado por terem feito um pacto sem pedir a ele antes. O anão pergunta a Makoto se poderia trazer seu povo para morar no santuário dele. Makoto diz que sim, mas tinham condições. Os anões deveriam ajudar a planejar a cidade e fazer armamentos, já que anões são muito bons na produção de armas. Enquanto Makoto procurava por alguma cidade humana fora do subespaço, Shin o chama para dar nomes a ela e a aranha. Já que as duas agora se tornaram servas dele, elas querem novos nomes. Makoto dá a Shin o nome de Tomoe. A aranha recebe o nome de Mio. Ela fica muito feliz com o nome que recebeu. Logo depois, o povo da cidade estava reunido. Mio e Tomoe o apresentavam os novos povos de sua cidade. O líder dos anões se apresenta a Makoto e diz a ele que ele nem parece humano, e pergunta se ele estava encarregado de alguma missão da deusa. Makoto, revoltado, diz que nunca aceitaria uma missão daquela coisa. Mio e Tomoe o apresentam aos seus clãs, Tomoe dos Largatos e Mio das Aranhas. Makoto diz a elas que vai atrás de uma cidade com humanos.
Quando ele estava próximo a uma cidade, ele vê uma humana. Ele chega perto dela e ela se assusta e acaba correndo dele. Makoto fica se perguntando por que ela fugiu dele. Perto do portão da cidade, ele vê as pessoas prontas para combate. As pessoas da cidade começam a atacar, então Makoto vai embora de lá. No subespaço, Makoto estava deprimido. As garotas vão o consolar e dizem a ele que o real motivo das pessoas terem medo dele é sua enorme magia, que até distorce a área ao seu redor. Emma diz a Makoto que é possível suprimir a magia a seu redor. Makoto decide que irá arrumar uma forma onde os humanos não o veem como um monstro. Durante um mês, ele estuda tudo sobre a linguagem universal, porém sua pronúncia era horrível. Ninguém consegue entender o que ele fala. Um anão muito habilidoso o dá um anel para suprimir sua magia. Com uma máscara e junto de Mio e Tomoe, ele entra na cidade dos humanos sem problemas. Uma garotinha os observava de longe. Eles vão até uma guilda. Lá medem o nível de Tomoe e Mio. Porém, os pergaminhos só conseguiam medir até o nível 400 e tiveram que usar pergaminhos mais potentes. O nível de Tomoe é 1320 e o de Mio é 1500. As duas passaram a ocupar a posição mais alta da guilda. O nível de Makoto ainda era de apenas 1. Eles vão até uma pousada passar a noite. No quarto deles, Makoto pede para Tomoe ficar de vigia na pousada, pois havia pessoas o seguindo. Makoto e Mio, enquanto saíam juntos, uma garotinha chegou até eles. Mio, com um tom de voz ameaçador, pergunta o que ela quer. Makoto repreende Mio por tratar uma criança daquele jeito. Makoto pergunta à criança o que ela queria, e ela o abraça chorando. Eles a levam até a pousada. A criança disse que ela e sua irmã decidiram morar durante um tempo na cidade, e sua irmã um dia saiu à procura de emprego e nunca mais voltou. Enquanto Tomoe vigiava, alguns saqueadores tentavam roubar a carroça de Makoto. Tomoe, que estava lá, não deixa eles roubarem algo e acaba lutando com os bandidos. Por sua força ser muito alta, ela acabou matando quase todos sem querer e capturou uma mulher para interrogá-la. Na pousada, a garotinha dá a Makoto um retrato de sua irmã. Makoto, enquanto extraía informações das lembranças da bandida, estava com um olhar tenebroso e assustou até mesmo as garotas. Ele manda elas irem resgatar a irmã da garotinha. O retrato da irmã da garotinha se parecia muito com a garota que Makoto gosta. Isso fez ele ficar com aquele olhar. Enquanto a garotinha andava com a carroça ao lado de Makoto pela cidade, ela diz que tem algo a fazer e fala que já volta. Makoto ativa uma magia de rastreamento e descobre que a garotinha estava ajudando os bandidos e que na verdade a irmã dela estava endividada e por isso a prenderam. Então a garotinha deveria roubar Makoto para pagar as dívidas de sua irmã. Mio e Tomoe chegam à cela onde a irmã da garotinha estava presa. Mio cura os machucados dela e diz que estavam ali para salvá-la. Eles encontram o aventureiro mais forte da guilda, junto com seus capangas. O aventureiro pede para as duas se juntarem ao grupo deles. Elas recusam. O aventureiro começa a zombar de Makoto, dizendo que ele é apenas um nível 1 e que não fazia sentido as duas o seguirem. Mio e Tomoe, bravas, começam a brigar com os bandidos. Elas atacam todos à sua frente. O aventureiro tenta fazer um refém, porém acabou não dando muito certo. Mio e Tomoe começam a discutir e destroem tudo para mostrar quem é mais forte, e acabaram destruindo a cidade inteira. Como as duas destruíram a cidade, eles teriam que refazer seu registro como aventureiro. Makoto diz a Tomoe para partir em uma jornada para melhorar suas habilidades, como um grande samurai das histórias japonesas. Ela caiu na isca de Makoto e foi em uma jornada. Makoto, com as duas irmãs e Mio e outros aventureiros que não tinham onde ir, estavam juntos em uma carroça em direção a uma cidade longe dali. No caminho, eles enfrentam alguns monstros. Makoto, usando seu arco, deixa os aventureiros que o acompanhavam impressionados por alguém level 1 como ele derrotar tão facilmente os monstros. Quando eles chegam na cidade, dividem os materiais que conseguiram pelo caminho e refazem os registros de aventureiro em uma guilda. Makoto vê uma missão interessante no mural e pega para ele. Makoto e os aventureiros vão comer juntos para se despedir. Eles beberam muito e acabaram alcoolizados. Enquanto comiam, Toa diz a Makoto que haviam más rumores sobre a missão que ele havia pego, que era para ele tomar cuidado. Quando Makoto e Mia vão à pousada, Mio pensou que seria a hora perfeita para uma atividade proibida com Makoto. Ela esperou Makoto tomar alguma atitude, porém ele só foi dormir mesmo.
mesmo. No dia seguinte, eles voltam ao subespaço. Os anões artesãos queriam mostrar algo a Makoto. Eles fizeram armaduras para Makoto, só que ele não gostou das armaduras, e sim de um sobretudo. Ele mal colocou o sobretudo e começou a rasgar, por conta do alto poder de Makoto. O anão diz a ele que vai fazer outro traje, um mais resistente. Então Makoto sai do subespaço e vai fazer sua missão.